Eu, por muito tempo, entendi o meu papel como filha do rei, mas eu tentava agradar todo mundo. A gente dizer que é melhor ser homem, melhor ser mulher, não, é melhor ser quem Deus nos escolheu para ser. A ciência material, ela mapeou o corpo e separou por partes. Só que nós somos um conjunto e nós precisamos ser olhado como um conjunto, não como partes separadas. Olá, meus queridos amigos, desejamos muita luz. Sejam bem-vindos a Universos Paralelos, essa grande jornada onde diferentes caminhos espirituais se encontram. Não para provar quem está certo, mas para partilhar, compreender e evoluir juntos. E com esse sentir, convidamos a todos para seguir nesse caminho vivo de consciência e despertar a luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva. Universos Paralelos, onde as almas se encontram. Hoje temos a alegria de receber a pastora Juliane Moreira, cristã, mãe, psicóloga há mais de 22 anos, com uma trajetória marcada pelo desenvolvimento humano, liderança e fé. Ela traz uma vivência profunda da doutrina batista, com impacto em diferentes países e comunidades. Juliane, seja bem-vinda a Universos Paralelos. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceito o nosso convite de vir aqui partilhar a tua vivência, além das tuas experiências nessa vida, a vivência dentro da doutrina batista. Eu que agradeço, na verdade, imensamente o convite. Eu tenho certeza que, assim, ter esse tempo, essa oportunidade, essa voz de fala e poder compartilhar, né, aquilo que a gente vem vivenciando, aprendendo, é realmente uma excelente oportunidade. Então, muito obrigada pelo convite. É muito bom, né? E já começando aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Além do que já falamos brevemente sobre você no início, fora dos títulos, quem é a Juliane na essência? E eu acho essa pergunta, assim, eu falo muito sobre isso, eu acho essa pergunta fantástica, porque muitas vezes a gente desenvolve muitos papéis, a gente tem muitos papéis, a gente tem, somos mães, somos psicólogas, somos empresárias, somos esposas, a gente tem muitos papéis, mas os nossos papéis não se sustentam sem a nossa identidade, né? Sobre quem realmente nós somos. E eu acho que existem convicções muito fortes da minha identidade. Eu tinha muitos papéis e uma identidade muito frágil. Então a minha jornada ela era muito inconstante. E à medida que eu comecei a trabalhar um pouco mais a minha identidade, quem realmente eu sou, eu percebi que os papéis fluíam naturalmente, né? O papel de mãe, o papel de esposa, o papel profissional, né, a carreira, fluíam com mais naturalidade porque estavam intimamente relacionados com quem realmente eu sou. E quem eu sou? E a gente tem, para perceber quem a gente tem que ver quais são os nossos valores, as nossas culturas, as nossas prioridades. Então, primeiro ponto da minha identidade, eu sei que eu sou filha de Deus. E eu acho que é isso que permeia todas as minhas decisões, as minhas escolhas, saber que eu tenho um pai, né, que cuida de mim, mas eu também tenho um pai a quem eu preciso me reportar, né? Qual é o meu comportamento, quais são as minhas escolhas, o que esse pai também espera de mim, né? Então, primeiro ponto, ser filha de Deus, né? E aí, a partir daí, eu vou construindo o restante da minha identidade. Essa junção, né, de tantos papéis que a gente exerce na vida, o que você falou é muito importante, essa questão da identidade, né? Essa junção de tantos papéis que nós vivemos aqui, a gente tem que conseguir fazer uma junção desses papéis com a nossa identidade, adaptar a nossa identidade, não adaptar a nossa identidade aos papéis, né? Porque se a gente começa a fazer essa inversão, a gente acaba se confundindo e aí, como você falou, né, a nossa identidade ela acaba se tornando um pouco frágil, né? Ela fica fraca, a gente não consegue entender realmente quem somos. A gente vive uma vida sobrecarregada, a gente vive uma vida pesada porque os papéis começam a demandar muita energia da gente, né? Porque aí alguns papéis se tornam máscaras para a gente, né? Se tornam cenários em que a gente é um personagem, a gente desenvolve esse personagem porque não está intimamente relacionado com a nossa identidade. Chega um momento que fica difícil você sustentar essas máscaras, sustentar esses papéis, porque não é natural, né? É uma persona, não é você. Mas quando você alinha o teu papel a quem você realmente é,
né? E isso que eu entendi, quando eu entendi, eu sou filha de Deus e por ser filha de Deus eu tenho um pai que me sustenta, mas eu também tenho uma missão. E a minha missão, qual é a minha missão na Terra? A minha missão é governar na Terra, né? Quem é a filha do rei? A filha do rei, normalmente, ela é a princesa, que ela governa, ela tem uma postura, ela tem um papel a desempenhar. Então, como é que eu posso me desenvolver, crescer e me tornar? Então, a gente não começa pronto, mas a gente vai amadurecendo, aprendendo ao longo da jornada, mas quando a gente passa a se olhar, a se perceber, saber qual é a nossa identidade, saber aquilo que realmente nos faz feliz, aquilo que nos realiza, mergulhar realmente no autoconhecimento. Eu, por muito tempo, entendi o meu papel como filha do rei, mas eu tentava agradar todo mundo. E muitas vezes eu não conseguia cumprir o meu papel, a minha missão, não conseguia governar porque eu estava sempre presa ao feedback, presa a um comando de alguém, presa a algo externo, né? Quando na verdade essa essência já estava dentro de mim. Deus já colocou em cada um de nós essa capacidade, né, para cumprirmos a missão, né, que temos quanto pessoas, quanto indivíduos. Nós temos uma missão, um propósito. E às vezes existem pessoas que passam a vida inteira sem se conectar com o propósito, somente sobrevivendo, né? Então é realmente uma busca, e essa busca tem que ser individual. Eu vivi minha busca, estava muito sobrecarregada e depois de um tempo, quando eu percebi qual realmente era o motivo da minha sobrecarga, eu comecei a entender, eu preciso deixar ir algumas coisas e me conectar com realmente quem Deus me chamou para ser, quem eu sou em Deus, qual é a minha essência, o que realmente me constitui como Juliane, como pessoa, né? Me tornei uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma líder melhor, uma empresária melhor. Na verdade, me tornei empresária, porque até então eu não me sentia capaz de ser empresária, de empreender, né? Então muitas coisas foram crescendo. Essa parte do autoconhecimento é uma coisa que a gente fala muito no momento, né? Só que é uma tarefa muito difícil da gente fazer, né? Ter essa certeza de saber quem realmente nós somos e qual é o nosso propósito, o que nós estamos fazendo aqui, é descobrir, ter essa firmeza, essa confiança quando você fala, né? Dessa identidade do que você é, do que você está fazendo aqui. E hoje nós falamos tanto nesse autoconhecimento, e que, na verdade, a gente acaba meio que se perdendo todos esses papéis que a gente tem que viver aqui nessa vida, né? Isso leva a uma reflexão muito grande do que viemos fazer aqui. E é quando você fala que você descobriu qual que é o teu propósito. E acredito que isso que é o que nós temos que tentar fazer mesmo, realmente. Primeiramente, descobrir quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. E saber que existe um Pai, que é Deus, né? Que Ele olha por todos nós aqui, Ele não faz distinção, né? Ele está sempre ali nas nossas vidas, nos guiando, nos mostrando, só que muitas vezes a gente vive nessa correria do dia a dia e a gente esquece de voltar esse olhar para Deus, esse olhar para a espiritualidade, e às vezes a gente acaba se perdendo aqui, a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade, né? Essa confiança que você fala, ela é muito boa. E que quando eu crescer, eu quero ficar assim, gente. Porque não é fácil, né? Essa autodescoberta, né? E não é uma jornada que acontece do dia para a noite, e não é uma jornada que simplesmente você alcança e encerra. É uma jornada que a gente tem que aprender, que tem que fazer parte do nosso dia a dia. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até os dias de Cristo Jesus. Então é algo que começa e que continua sendo realizado. A gente tem que ter realmente essa identidade de sempre estar disposto a evoluir, a crescer, a aprender, ter realmente um caráter ensinável. Porque se a gente chega num patamar que a gente pensa assim, bom, eu já sei de tudo, a gente entra num patamar muito perigoso de orgulho, de inacessibilidade, e a gente deixa de crescer, porque o que nos permite crescer é realmente o entendimento de que eu ainda preciso aprender, eu ainda tenho coisas que eu preciso deixar ir, existem momentos na minha vida e estratégias que eu posso utilizar hoje, mas que daqui a um tempo eu vou estar numa outra estação da vida, eu vou estar vivendo um outro momento e que eu vou ter que me armar de novas ferramentas, de novas estratégias, de novas capacidades. Então isso é sempre um crescimento, um aprendizado. Então não acontece da noite para o dia.
né? É uma jornada e não para, ela precisa ser constante. Mas assim, as pessoas podem estar nos assistindo agora e dizer assim, tá, mas não começa de uma hora para outra, mas precisa começar. Você precisa definir um ponto de start, um ponto de começo. Bom, agora eu quero começar, eu não quero mais caminhar sobrecarregada, perdida, cansada, sem saber quem eu sou. Tem muitas mulheres que assumem só o papel de mãe, né? E a gente percebe isso na jornada, elas se tornam mães. E com o tempo os filhos crescem, vão embora, elas ficam com a síndrome do ninho vazio porque elas não sabem mais quem elas são. Elas não conseguem mais se relacionar com o cônjuge porque o relacionamento conjugal também se perdeu nessa jornada da maternidade, né? Então, a gente precisa entender que nós temos uma série de contextos da nossa vida, uma série de papéis que podem caminhar juntos, mas eles precisam estar conectados com a nossa personalidade. Então, que ponto de partida você pode começar? O autoconhecimento, você saber qual é a força da tua personalidade, como é que você se representa para o mundo, né? Você saber qual é a tua linguagem de amor, qual é a linguagem de amor do outro, né? E existem coisas que hoje são acessíveis, antigamente não era, mas hoje a gente, com a internet, a gente consegue acessar uma série de conteúdos que a gente pode dar um start de começar. Qual é a minha personalidade, né? Se fala muito, e hoje se tem muito isso propagado dentro das redes sociais, existem várias teorias sobre a personalidade, né? Mas uma das mais populares, né? O que fala sobre, divide em 4 tipos de personalidade. Né? E aí a pessoa vai ali percebendo quais são as características mais fortes da minha personalidade, onde que eu me encaixo nisso. Toda personalidade ela tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então, quando eu comecei essa minha caminhada, eu percebi, e é uma frase que eu carrego para muitos momentos da minha vida: as tuas forças te servirão até que você seja surpreendido pelas tuas fraquezas. Sabe quando a gente está crescendo muito, a gente está utilizando muito as nossas forças, as nossas capacidades, a gente está crescendo e de repente um gatilho de uma fraqueza puxa ali o freio de mão, a gente desacelera aquele crescimento, a gente vive sempre naquela inconstância, é porque a gente às vezes sabe qual é a nossa capacidade, mas esquece de perceber quais são as nossas fragilidades, quais são os nossos limites. E a gente não impõe limites nos relacionamentos com as pessoas. A gente permite às vezes que as pessoas avancem limite no nosso emocional, a gente se permite ser ferido, enfim, porque a gente não conhece as nossas fraquezas, né? Fala sobre autoconhecimento. Eu também passei a buscar, a entender qual era a minha linguagem de amor. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, de ouvir as pessoas, de servir as pessoas. Eu entendi, minha linguagem de amor principal era servir. Só que quem também tem a característica da linguagem de amor de servir, ela corre o risco de muitas vezes ficar presa sempre ao feedback das outras pessoas. Ou seja, ela tem a força, mas ela também tem a fraqueza, né? E aí eu comecei a tentar alcançar um equilíbrio, eu comecei a entender. E foi nesse desenvolvimento, nessas percepções, nessa prática do dia a dia que eu fui percebendo, me encaixando, experimentando, olha, isso me faz bem, isso não me faz bem. Esse tipo de fala me faz bem, isso não faz bem. Chegava com a minha família e dizia assim, olha, esse comportamento não foi legal para mim, essa fala não foi legal, eu não gosto dessa forma. E a gente vai construindo a estrutura dos ambientes em que a gente vai sendo inserido, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, ou seja, a gente não é simplesmente uma esponja que filtra tudo do ambiente. A gente entra no ambiente para gerar influência também, né? Para sermos influência no ambiente, mas como é que eu vou influenciar um ambiente se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu posso agregar, se eu não sei qual é o meu limite e que acesso eu posso permitir ou não permitir que as pessoas tenham a mim, né? Então, é muito importante realmente viver esse autoconhecimento, e isso acho que nos dá, fala-se muito sobre empoderamento, né? E isso se perdeu um pouco, o conceito de empoderamento não é uma mulher que chega ali e manda em todo mundo, que controla tudo, não, é uma mulher que se conhece, que ela sabe governar tanto nas forças quanto nas fraquezas dela. Ela tem um domínio próprio, né? Você falar nessa questão do empoderamento, hoje nós vivemos nos tempos que teve essa inversão de valores. O que é ser uma mulher empoderada, né? Uhum. Isso tem uma característica muito invertida
do que é ser uma mulher, de fato, que tenha confiança no que faz, no que quer ser. E você falando dessa parte do feedback, isso é um problema muito grande, né? Quando a gente tem essa disponibilidade de querer ajudar, de querer fazer, e às vezes a gente se prende a esse retorno do feedback das pessoas, e nada mais é do que insegurança nossa, né? Essa questão de esperar tanto que as pessoas olhem para o que a gente está fazendo e dê um feedback. Eu hoje estou tentando mudar isso em mim, porque não é fácil, né? Não que a gente faça alguma coisa esperando agradecimentos e tudo mais, mas de certa forma a gente acaba se preocupando, né, com esse feedback que a gente vai ter. E você às trazendo vezes não tudo tem. isso, exatamente. Não é? A gente fica esperando, não tem, a gente fica questionando, será que eu fiz certo? Será que eu cumpri minha missão? Será que eu entreguei a mensagem? Né? E eu tinha muito isso, eu precisava muito da afirmação alheia, porque a minha linguagem de amor era servir, e eu precisava entender que eu estava servindo corretamente, era isso que eu acreditava por muito tempo. E aí eu comecei a entender que, quanto filha de Deus, né, a palavra de Deus me ensinava, tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Ou seja, ainda que as pessoas não estejam vendo, ainda que ninguém dê valor para o que você está fazendo, se você faz o seu melhor, você está fazendo para o Senhor, a gente entende, o Senhor está vendo. Né? O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está vendo, eu estou entregando o meu melhor, e não existe lugar mais consistente para se fazer uma semeadura que em Deus, porque a gente sabe que a retribuição vai vir. Né? Então a gente para de depender do feedback das pessoas, porque a gente está entendendo que está entregando a missão que foi chamado para fazer. Aí você começa a viver. Aí você começa a viver. Dentro de tudo isso que você está falando, sobre essa descoberta, esses autoconhecimento, você já nasceu dentro da doutrina batista, ou isso foi em algum momento da sua vida que você despertou? Então, por parte de pai, né, a minha família paterna, os meus avós eram da Assembleia de Deus, e os meus avós maternos, né, eram da Batista. Né? Meu avô, inclusive materno, ele era pastor da Igreja Batista, que é um pastor, inclusive, que foi muito conhecido no Brasil, né? Construiu uma história de ministério muito grande. Ele foi o primeiro a gravar disco gospel no Brasil, aqueles de vinil ainda. Uau. Ele foi o primeiro a gravar disco gospel no Brasil, que é o pastor Feliciano do Amaral. Então, eu cresci dentro desse contexto, né, da igreja pentecostal, vamos dizer assim, né? Não somente batista, né, mas também influência da Assembleia, que não é tão diferente, né? É um modelo pentecostal, enfim, tem diferenças, mas no geral, né, é muito semelhante. Então, assim, eu cresci num contexto, né, onde tudo que nos era ensinado era baseado na palavra de Deus. Mas a minha experiência mesmo com Deus foi aos 11 anos. Eu tive realmente uma experiência que marcou a minha vida aos 11 anos, e desde então eu digo que foi o momento em que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, e a minha jornada com Deus começou ali, a minha caminhada com Deus, a minha busca por Deus, a minha sede por Deus começou ali. Até então eu conhecia a palavra, mas eu não conhecia a Deus. Eu conhecia só o que a palavra ensinava, aquilo que me era passado, os textos que a gente recitava quando ia dormir, porque minha mãe nos ensinava sempre a recitar um versículo bíblico, mas eu não tinha, isso não era vivo ainda dentro de mim. Existia dentro de mim, fazia parte da minha forma de pensar, mas ainda não tinha tomado vida dentro de mim até aquele momento, até os 11 anos, quando eu conheci o Deus da palavra. Né? Então, aquela experiência realmente, aos 11 anos, marcou a minha vida, mudou toda a minha trajetória. Então, assim, a partir dali, né, eu comecei a minha caminhada com Cristo. Aí foi muito cedo, né? Com 11 anos você teve essa experiência com Deus, porque a gente estuda, a gente conhece a palavra, mas de fato, para a gente internalizar, eu acredito que é nesses momentos que a gente passa por essas experiências e a gente tem realmente a noção do que é Deus, né? E assim, a gente vive num mundo onde se disseminam hoje muitas teorias.
E é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem uma teoria, diz assim, é comprovado cientificamente. E assim, nem sempre é comprovado cientificamente. As pessoas só usam esse título porque é como se fosse algo que desse bagagem de autoridade, né? Então, a gente falando ainda sobre o empoderamento, né? Fala-se muito sobre empoderamento feminino, isso trouxe uma carga para o papel feminino muito grande e fez com que muitas mulheres perdessem a feminilidade. Né? Hoje o arquétipo da Mulher Maravilha está em alta. A mulher guerreira, a mulher que faz tudo, a mulher que dá conta de tudo, a mulher, sabe, que não precisa de ninguém. E isso não é real, essa não é a nossa essência. Essa não é a essência da mulher. A essência da mulher é realmente uma mulher que faz muitas coisas ao mesmo tempo pela capacidade do cérebro, ela é multitarefas, é uma mulher que ela tem muito mais percepção. Exatamente, pelo funcionamento do cérebro da mulher ser diferente do homem. A mulher tem uma percepção emocional muito mais minuciosa, né, do que o homem. Então, a gente consegue ler expressões faciais com muito mais facilidade do que o homem. E isso é porque o nosso cérebro se comunica com muito mais velocidade. Os hemisférios se comunicam com muito mais velocidade um com o outro. Então, a gente tem diferenciais que realmente potencializam algumas características. Mas, por exemplo, a objetividade que o homem tem, a gente já não consegue ter. Por que a gente não consegue ter? Porque o nosso cérebro funciona com uma comunicação em larga escala com o emocional, né? Então, a gente sempre vai ter a interferência emocional no nosso racional. E o homem, por ter uma interferência menor do emocional, ele consegue ser mais racional, ele consegue ser mais objetivo, né? Então, a gente dizer que é melhor ser homem, é melhor ser mulher, não, é melhor ser quem Deus nos escolheu para ser. E o homem carrega a missão do homem, a mulher carrega a sua missão. E perder pelo empoderamento, carregar esse papel da mulher guerreira, a gente tem muitas capacidades, a gente consegue fazer coisas incríveis. A mulher gerar um filho, a mulher dar vida a uma criança. Isso é realmente uma demonstração de uma força sobrenatural, de uma força incrível que Deus plantou na mulher. Mas a mulher também tem um lado da feminilidade, onde ela quer ser cuidada, onde ela quer ser acolhida, onde ela quer ser protegida. E isso não diminui a mulher. Muito pelo contrário, isso valoriza a essência, né? A sensibilidade, a natureza da mulher de trazer beleza. E muitas mulheres têm perdido essa beleza por conta desse papel do empoderamento. Então, assim, quando eu vim para Cristo, eu vinha de uma realidade, apesar de eu vir de um lar cristão, os meus pais estavam enfrentando muitos desafios no casamento. Eles não estavam firmes na caminhada com Cristo. E eu achava que eu tinha que ser, porque eu aceitei a Cristo, eu estava indo para a igreja, eu tinha que ser essa estrutura forte dentro da minha casa. Mas eu era uma pré-adolescente, quase uma criança. Né? Naquela altura, hoje, 11 anos, as meninas têm mais maturidade. Mas há anos atrás, as meninas de 11 anos eram crianças. Né? É diferente. Então, eu comecei a assumir papéis que não eram meu, de uma força que não era minha. Eu abri mão de parte da minha... O problema dos meus pais já vinha antes até da minha conversão, no casamento dos meus pais. Né? Então, com 6 anos, eu já tinha assumido um papel de responsabilidade que não era meu, né? Dentro do relacionamento, dentro da minha família. Né? E isso mexeu muito com o meu posicionamento, o meu caráter. E Deus começou nessa caminhada. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter me permitido viver essa experiência cedo, porque eu acho que eu já estava me tornando muito... esse arquétipo da mulher guerreira muito forte, mas num sentido ruim. Eu estava me fechando dentro de uma concha, me responsabilizando por coisas que não eram minha responsabilidade, querendo resolver o problema de todo mundo e deixando de viver. E eu já carregava com 11 anos um peso que não era meu. Né? E aí, nessa experiência, Deus foi aliviando a carga que eu carregava. Né? Então, é um alívio caminhar com Cristo, né? Porque a gente deixa de carregar pesos que não são nossos. O amor de Deus, o amor de Jesus, né? O amor que Jesus veio trazer aqui, veio nos ensinar, é isso que quando a gente tem essa conexão, que traz um pouco de alívio, né? Nas aflições que a gente vive aqui. E quando a gente para de viver no automático e se conecta mais realmente com Deus, de fato, com a espiritualidade, com a vida espiritual, que a gente começa a entender o que Jesus veio fazer e o que Ele veio trazer para a gente, que nem à toa que os ensinamentos dele estão até hoje aqui para nós, né? Só que houve
interpretação muito errada dos ensinamentos dele, porque se a gente for resumir tudo que ele trouxe aqui pra gente, o que ele veio nos ensinar numa época que tinha tantas guerras, que os sentimentos eram muito pobres entre as pessoas, né? Ele veio ensinar, ele veio trazer o amor. E é nesses momentos que, quando a gente está passando na nossa vida de aflições, de dificuldade, de problemas, seja com a família, seja conosco mesmo, que a gente tem essa conexão e a gente começa a entender que como esse amor, ele nos sustenta aqui. E é um amor que vai por gerações, né? Sim. Porque quando a gente fala sobre, na psicologia, que a gente estuda sobre a neurociência, né? A gente começa a perceber que já existiam contextos, né? Já estava contextualizado na Bíblia coisas que hoje a neurociência vem provar. Né? E isso é algo realmente assim, muito impressionante, porque hoje, para a neurociência, né, a neurociência já contextualizou, né, que pensamentos geram emoções e emoções geram comportamentos. Então, a forma como a gente se comporta, ela está sendo gerida pelo aquilo que a gente pensa. Então, o que eu gasto tempo pensando, o que eu passo tempo pensando, as estruturas que eu crio de pensamento, né, vão despertar emoções dentro de mim. Essas emoções vão dizer como que eu vou me comportar em determinado ambiente, determinada situação, determinados desafios. E a Bíblia já dizia, assim como imagina a tua alma, assim é. A imagem que a gente cria. Então, Deus é um Deus de amor, né? O amor dele transcende, que ele já deixou tudo pronto para que a gente pudesse realmente, hoje a neurociência investigando, consegue comprovar através de exames, né, de imagens, né, como o cérebro reage a determinados estímulos, a determinadas palavras, né, como hoje a ciência já tem como, né, através, né, de pesquisas científicas comprovar a resposta de uma fala, de uma emoção, como que interage isso no cérebro, qual a área do cérebro que é despertada em determinada situação, né? As cirurgias cerebrais que já são feitas ali, às vezes com a pessoa acordada, para ela poder dizer, né, que área que está sendo afetada, como é que o cérebro reage. Então a gente já sabe, a ciência já avançou muito nesse sentido, né? Mas isso já estava aqui, já estava guardado, já estava preparando, porque ele se importa. Cada época é uma interpretação, né? Que assim, cada povo de cada época tem a capacidade do entendimento. Então, acho que vai sendo trazido aos poucos esses entendimentos. Porque acho que nós, seres humanos, ainda nós não temos essa capacidade total de compreender realmente, de fato, o que é essa vida, o que nós estamos fazendo aqui. Porque se a gente olha do ponto de vista da ciência, eles estão o tempo todo tentando provar só do ponto de vista material. Então, a gente é visto somente como matéria, como corpo, né? Só que existe muito além disso daqui, né? A gente tem muitos exemplos aí daquelas experiências de pessoas que morrem. Aí como que fala? Eu até esqueci. EQM. Isso, a gente tem muitos relatos, né, de pessoas que... Experiência de quase morte. Experiência de quase morte. Pra quem não entende, gente, EQM é a experiência de quase morte. Exatamente. Então, acho que precisa olhar um pouco mais para esse lado, né? Espiritualmente falando. Ontem a gente estava com uma amiga, realmente ela relatou que ela sofreu um acidente, ela entrou em coma, e durante esse coma que ela estava no hospital, ela viu várias coisas, né, que estavam acontecendo ali naquele quarto onde ela estava, e depois ela começou a perguntar para os familiares dela que foram visitar. Ela falou que viu o pai dela, a mãe dela, ela viu um outro paciente lá que estava com problema na boca, e depois que ela voltou do coma, que ela ficou bem, e aí ela começou a perguntar tudo isso. E aí todo mundo ficou perguntando para ela, mas como assim? Você estava em coma, como que você viu? Né? Então a gente tem esses exemplos e são inúmeros relatos disso, né? Que nós não somos só isso daqui, nós somos muito além, e precisamos cuidar não somente da nossa parte física aqui, nós temos que fazer isso aqui, é uma obrigação nossa, mas também a gente tem que cuidar dessa parte espiritual, essa parte emocional, que é um conjunto, né? Exatamente. Porque a ciência material, ela mapeou o corpo e separou por partes. Só que nós somos um conjunto e nós precisamos ser olhado como um conjunto, não como partes separadas, né? E assim, por mais que a ciência hoje ela não consiga comprovar algumas coisas,
Ela já avançou muito, por exemplo, a neurociência, ela tem avançado muito no sentido de entender algumas coisas, mas tem algumas coisas que ela ainda não comprovou e por isso ela não reconhece, porque a fundamentação da ciência é aquilo que é observável, que é mensurável, né? Então tem muita coisa que não se comprovou, mas já se reconhece a interferência, né? A palavra de Deus nos ensina que nós somos seres triunos, espírito, alma e corpo, né? Então não tem como, se o corpo entra em falência, não tem como se manter o restante, né? Então, a gente precisa entender que essa correlação ela existe em todo o tempo. E a gente, às vezes, considera o corpo, mas não considera a alma ou não considera o espírito, né? Então, vai estar funcionando, mas vai estar funcionando de forma irregular, não de forma ideal. E óbvio que todo o equipamento que não está funcionando de forma ideal, ele vai tendo um desgaste natural, né? Só que quando há um atrito maior, um desgaste maior, vamos pensar assim no maquinário, né? Tem algo que está fora do padrão, o desgaste é maior, né? Então os prejuízos são maiores, os resultados são menores muitas vezes. Então considerar cuidar do corpo, mas não considerar cuidar da alma, não considerar cuidar do espírito, você vai estar cuidando de uma área, ela vai estar funcionando bem, mas a outra área ela vai estar deficiente. Então tudo aquilo que eu alimento é aquilo que cresce. Se eu alimento o meu espírito, cresce. Se eu alimento minha alma, ela cresce. Se eu alimento o meu corpo, né, da forma correta, eu vou ter saúde, né? Então, depende muito também da forma como a gente se posiciona nessa relação espiritual e corpo. Quando uma pessoa muito próxima da minha família foi diagnosticada com câncer e eu fui acompanhar, eu acompanhei toda a trajetória, né? Graças a Deus me deu essa oportunidade de poder estar ali em todo o tempo da jornada, né? E eu lembro que quando eu já sabia pelos laudos, né? Minha mãe médica e tudo mais, então a convivência com a medicina, né? E quanto psicóloga, né? Você convive com essa ambiência, você já sabe, você já começa a saber ler laudos, né? Mas eu disse assim, não vou ser eu a dar o laudo enquanto realmente o médico não tiver o parecer final, porque eu não sou médica, né? Mas eu já sabia pelos laudos, pelos exames, enquanto eu acompanhava, que o laudo realmente, né, era a CA. E aí quando essa pessoa recebeu o laudo, eu achei muito interessante a médica ter essa fala, e ela disse assim, eu já tive pacientes aqui que estavam com câncer em estado inicial e que tinham toda a perspectiva de serem curadas e morreram, porque emocionalmente elas não encararam bem o tratamento. E eu já tive pessoas aqui que estavam em estágio terminal do câncer e conseguiram vencer o câncer, estão em remissão, foram declaradas curadas, porque emocionalmente elas enfrentaram isso com muita positividade. E aí a médica virou para ela e disse assim, a sua cabeça vai fazer muita diferença no seu tratamento. E isso já é reconhecer o peso da alma na influência sobre o corpo. E não tem como a gente negar. Quando a gente está emocionalmente abalado, né, as mãos ficam geladas, o coração começa a acelerar. A gente tem sintomas físicos ou não? Sim. Né? A gente tem sintomas físicos. Não tem como a gente dizer que não é real. Uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, você não tem, o médico pode até dizer, isso é frescura, chilique, não. Mas é real, gente. A emoção é real. O pensamento que gerou aquela emoção, nem sempre ele é real. Né? Pensamento, ciclo de pensamento, às vezes ele está disfuncional, precisa ser estruturado para que essa pessoa consiga realmente ver se é uma síndrome de pânico, um transtorno, um ataque, um transtorno de ansiedade generalizada, né? Ela vai trabalhar o quê? O pensamento, porque pensamentos geram emoções, emoções geram comportamentos. Então ela reage dessa forma porque tudo começou no pensamento, assim como imagina sua alma, assim é. Ela pensou, isso é alma, a sede das emoções, é a alma. Então, se você pensa, você alimenta aquilo que é negativo, você fica ruminando o problema o dia inteiro, é natural que vai chegar um momento que você vai ficar ansioso. Que aquele problema vai ser muito maior do que realmente ele é, porque você alimentou, você ficou aqui o tempo inteiro ruminando aquele problema, né? Então, a mente, por mais que eu não queira focar nisso, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do meu espiritual, mas se você não cuidar da mente, você vai ser vitimizado, porque a mente é um fator
crucial, faz parte dessa tríade do nosso ser, da nossa individualidade quanto pessoas, né? A forma como eu penso, e a forma que eu penso é diferente da forma que a Lina pensa. A gente tem coisas que a gente pode pensar em comum, né? Mas o comportamento vai ser diferente. A emoção, para uma mesma situação que eu e a Lina vivermos, a gente vai ter emoções diferentes, porque somos seres individuais. Exatamente. Né? Então, assim, a forma de pensamento vai gerar uma emoção. A emoção, ela é real. Você não pode dizer para uma pessoa com uma crise de pânico que o que ela está sentindo não é real, porque é real. O coração dela realmente está acelerado, ela realmente está com calafrio, ela realmente tem sudorese, ela realmente sabe. Os sintomas são reais porque a emoção é real. O que não é real é o pensamento. Entende? É por isso que a gente fala muito aquela questão de o pensamento tem poder, né? E nós mesmos nos sabotamos. Muito. Quando a gente não tem esse equilíbrio emocional, que é difícil, né, a gente se equilibrar emocionalmente. E ter essa consciência de que são os nossos pensamentos que ele pode nos salvar, mas eles também podem nos levar para o fundo do poço, né? Se a gente não começa a tratar isso. Enquanto você está falando aqui, eu estou pensando, né, uma coisa que me gera uma curiosidade. Porque assim, tem uma diferença dentro do que eu estudo e do que você falou agora. Você fala sobre espírito, alma e corpo. Qual que é a diferença, assim, quando você fala espírito, alma e corpo? Existe a diferença para você de alma e espírito? O espírito é o que se relaciona com Deus, né? A alma é a sede das emoções. É onde a gente sente, onde a gente processa, são os nossos pensamentos, as emoções que vão governar os nossos comportamentos. O corpo não tem muito o que se falar, é óbvio. Sim, exatamente. Então a gente não precisa focar na parte do corpo, né? Sim. Mas o espírito é o que se relaciona com Deus. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E também fala, né, dos frutos do espírito e as obras da carne. E fala que eles são opostos entre si. E Paulo já dizia o seguinte, o apóstolo Paulo, ele dizia, né, aquilo que quero, isso não faço, mas aquilo que não quero, isso faço. Né? O que ele estava dizendo? Que às vezes ele não queria pecar, mas ele pecava. Por quê? A alma. Mas o espírito, ele está pronto, ele se relaciona com Deus. Né? É o espírito que nos fortalece muitas vezes para a gente vencer o pecado. Então, quando eu invisto na minha parte espiritual, no meu relacionamento com Deus, né? quando eu cresço na minha comunhão com Deus, eu me torno mais forte para vencer as adversidades, para vencer o pecado, para vencer as limitações da minha alma. Porque às vezes é difícil a gente, por exemplo, quando a gente passa, como um dos temas que a gente vai falar sobre hoje é sobre o luto, né? Quando a gente passa pelo luto, é muito difícil, porque a alma está ali mergulhada no luto. As emoções, os comportamentos, o dia a dia, os pensamentos que vêm, a falta da pessoa, ela está mergulhada, a alma está mergulhada no luto. Então, o que vai me dar força? É o meu espírito. Aquilo que me relaciona com Deus. É isso que, à medida que eu fortaleço o meu espírito, o meu relacionamento com Deus, a minha caminhada com Deus, é que isso vai me ajudando com que as minhas emoções se fortaleçam para que eu consiga enfrentar aquela fase do luto. Jesus dizia assim, ensinando a orar, né? A oração do Pai Nosso. Sim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A minha alma está no vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Então o consolo, ele é feito através da obra do Espírito Santo, no nosso espírito. E através do fortalecimento do espírito, a nossa alma se fortalece. Porque senão, de outra forma, seria muito difícil. A gente ia sucumbir às nossas emoções, a gente ia passar pelo vale da sombra da morte, a gente ia querer morrer, a gente ia desistir de viver, porque às vezes é muito difícil. A gente passa por momentos na vida que a alma sozinha, ela não vai conseguir superar. Ela precisa do fortalecimento espiritual. Então, a palavra de Deus diz isso, que nós fomos feitos espírito, alma e corpo. O espírito se conecta com Deus. A alma é aquilo que nos conecta, nos torna indivíduos, pessoas, a nossa identidade, né? a nossa personalidade, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente percebe as experiências da vida, que a gente vai perceber de formas diferentes, os nossos padrões mentais, isso está tudo na alma, né? O nosso físico, né? Mas o espírito. Imagine se o nosso espírito ficasse à mercê das nossas emoções. A nossa fé ela não ia ter uma substância. Ela não ia ter uma base. Ela ia viver oscilando conforme as nossas emoções.
Então, não acreditar nessa tríade, nessa estrutura do espírito, é como a gente querer colocar um tripé em pé só com 2 pernas. Que o tripé ele precisa de 3 para ficar de pé. Né? Então, na hora que a alma, se a gente tivesse só o corpo e a alma, na hora que a alma sucumbisse, quem é que ia trazer essa sustentação? Porque o corpo ia ser automaticamente afetado. A gente sabe que muitos problemas cardíacos se desenvolvem por questões emocionais. A úlcera, questões emocionais, estresse, problemas dermatológicos, muitos deles, psoríases, são derivados de questões emocionais, né? Perda de cabelo, muitas vezes por demandas emocionais, né? Faz uma alteração hormonal ali, a queda de cabelo. Então, se fosse só a alma, como que ia manter essa estrutura? Ia ruir. Quem segura é o espírito. É o espírito que nos sustenta quando ele governa. Não é? Então, essa é a convicção que eu tenho baseada naquilo que a palavra de Deus me ensina e aquilo que, principalmente, que eu tenho vivido na prática, porque existem momentos que, mesmo sendo psicóloga, vamos ser sinceros, gente, mesmo sendo psicóloga, mesmo sendo pastora, mesmo tendo uma família estruturada, existem momentos que é muito difícil. Existem fases da vida que são muito difíceis. E o ano passado, devido a muitas mudanças, muitas demandas, eu tive um burnout. E eu fiquei surpresa, porque eu tive uma alteração, entrei numa crise hormonal muito grave, né, uma alteração hormonal gravíssima por conta de um tratamento que eu tive que fazer para anemia. E o meu hormonal ficou todo desestruturado, né? E o hormônio mexe com o humor, né? Então, eu tive um burnout e ali eu entendi que se não fosse o espírito me fortalecer, o que seria? Eu não tinha estrutura de alma naquele momento para nada, para lutar, nem fisicamente, porque era o meu físico, era o primeiro a estar debilitado, né? Então, na prática a gente vê isso, né? E eu tive vivências espirituais tão específicas nesse momento que eu tenho certeza que eu consegui sair desse momento por conta realmente desse alimento espiritual que Deus trouxe para mim nesse momento, nessa fase difícil que eu estava enfrentando. Nossa, muito boa essa explicação, assim, eu compreendi muito bem. Obrigada por trazer esse esclarecimento, porque quando você falou isso eu já fiquei pensando, né, qual a diferença. Porque como a gente estava conversando anteriormente, eu nunca estudei profundamente, assim, nenhuma religião. Hoje eu estudo a doutrina espírita, sou uma aprendiz, né, estou ali ainda no caminho aqui estudando, buscando, tentando conhecer essas outras religiões também, para saber os ensinamentos e tudo mais. E realmente quando você fala essa questão, a gente para pensar alma e espírito, o espírito que sustenta a alma, porque a nossa alma que ela está sendo influenciada por essa matéria, por essas emoções, esse sofrimento, essas dores que a gente passa aqui. Uhum. E essa é a ideia da gente vir aqui e ter essa conexão com Deus, para a gente não perder essa identidade nossa do espírito, né? Uhum. Não se confundir a identidade do espírito com a da alma. Uhum. Obrigada, foi assim, muito esclarecedor mesmo essa dúvida minha. A gente estava conversando aqui, eu me lembrei que você também é autora de um livro, né? 7 Sim. dias para começar... Para maximizar a sua vida. Para mudar a sua vida. É, na verdade, uma jornada de 7 dias, né? Eu conto muito da minha experiência, né? E cada dia você tem, é como se fosse um desafio, cada dia um desafio, né? E aí eu conto da experiência e ali no final você trazer essa reflexão para dentro da sua realidade para você potencializar os teus resultados. Porque a vida precisa ser feita de resultados, gente, essa é a verdade. A gente só se sente cumprindo o propósito, a gente só se sente produtivo quando a gente vê um resultado. Sim. E muitas vezes na vida a gente se questiona porque a gente não vê mudanças, a gente não vê resultados e a gente se sente insatisfeito, né? Então, às vezes a gente precisa dar uma maximizada na nossa vida, sabe? Permitir, a única certeza que a gente tem na vida são as mudanças. E existem pessoas que são extremamente resistentes à mudança, mas a vida não é constante, né? O ano não é constante, as estações mudam, né? Nós agora estamos aqui, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, nós estamos em Portugal, entrando no ápice do verão de Portugal. Mas daqui a pouco vai começar a mudar a estação, a gente vai ver. No Brasil a gente não tinha muito isso, né? Porque a mudança de estação no Brasil não é tão radical, né? Aqui a gente já consegue perceber. Mas eu morei um tempo nos Estados Unidos. Eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos e ali eu via nitidamente a mudança das estações. E a gente entender que cada estação ela é importante para as fases da nossa vida.
E essas mudanças, a gente precisa entender que nessas mudanças a gente precisa se ajustar a essas mudanças. Que os hábitos que eu tenho hoje não vão servir para a Juliane de daqui 2, 3 anos. Porque eu já vou estar num outro nível, eu vou ter crescido, eu vou ter aprendido, eu vou ter conquistado outras coisas. Então eu vou ter que gerir novos hábitos, eu vou ter que adaptar, eu vou ter que criar novas estratégias, eu vou ter que criar novas experiências. Hoje está muito em alta fazerem trends no Instagram, né? A mesma pessoa grava a versão dela do passado e a versão dela do presente, né? Que seria a versão do futuro para essa que está aqui no passado, né? E ela diz assim, ai, mas aí a gente conseguiu, né? E ela vai trazendo ali os medos dela, porque muitas vezes a gente permite que os nossos medos nos parem, né? Nos travem. E aí ela vai dizendo, não, a gente conseguiu, a gente venceu, e olha, a gente foi muito além e tal, e vai contando a experiência. E isso é muito legal para a gente perceber que existem fases na nossa vida. Existe uma Juliane, sabe, quando conheceu a Cristo, existe a Juliane hoje, a Juliane quando se tornou pastora. Existem várias fases na nossa vida e cada fase a gente vai aprendendo. A Bíblia diz, ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance um coração sábio. Eu aprender a contar, não contar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tenho tantos anos de vida, né? Que tem gente que tem medo de dizer a idade. Eu graças a Deus, sou muito resolvida com relação à minha idade, não tenho problemas de dizer a minha idade. Aí você vai dizer, então diga a sua idade. Nesse momento que você está assistindo o vídeo, eu tenho 47 anos. Né? Então eu não tenho problema de dizer a minha idade. Mas a gente não conta, quando a Bíblia fala esse texto, aprenda a contar os teus dias de maneira a alcançar coração sábio, não está falando de contar os dias, os meses, os anos, as horas. Está falando das experiências, porque o que nos marca são as experiências. Às vezes eu vou esquecer, nem lembro que dia que foi, mas eu me lembro que teve um dia que eu passei por isso. É a experiência, a gente aprende com a experiência, né? E a gente vê que tem fases da vida. Quando tem uma parábola que eu acho muito interessante para a gente estudar com relação à questões emocionais, né? Que é a parábola dos talentos. Não sei se você já conheceu. Sim, a parábola dos talentos. Né? Então depois, se você não dá tempo da gente falar aqui, mas depois vai lá por curiosidade, busca no Google mesmo, coloca lá parábola dos talentos na Bíblia. E vai abrir para você, vai dizer o texto, tudo, você vai abrir a Bíblia e você vai ver. E na parábola dos talentos, a primeira vez que eu li, dizia assim, a um ele deu 5, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1. Né? E a primeira vez que eu li, eu era muito nova, eu disse assim, nossa, mas por quê? Com base em que um recebeu 5, o outro recebeu 2? Porque na nossa realidade mental, né, é injusto. Exatamente. Né? Eu tinha 3 irmãos, né? Nós somos 3 irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Então, os nossos pais, tudo que dava para um, dava para outro, dava para um, dava para outro. Então, eu cresci nessa ambiência, né? Eu disse assim, mas para mim era injusto um receber 5, outro receber 2. E aí, depois eu fui ler, entender o texto, ele diz assim, conforme a sua capacidade. Então, o que recebeu 5, ele recebeu 5 porque ele tinha desenvolvido mais capacidade, porque capacidade não é algo que é nato, é algo que eu desenvolvo. Né? O outro recebeu 2 porque ele tinha capacidade para administrar esses 2. Deus nunca vai nos dar aquilo que a gente não tem condições de administrar. O que recebeu 1, ele tinha capacidade para administrar aquele 1, certo? Cada um recebeu conforme a sua capacidade. O que recebeu 1, ele teve medo. E por ele ter medo, ele enterrou. Quantas vezes a gente enterra os dons, os talentos, a gente enterra oportunidades, a gente enterra sonhos, porque a gente tem medo. A gente vai lá e enterra, não é? E quando a gente enterra, aquilo não... mas enterrou é como se tivesse plantado. Não, aquilo não cresce. Existe uma grande diferença de semeadura, nesse caso, né, do enterrar. O enterrar é abafar ali, guardar, não mexer com aquilo porque eu tenho medo. Né? E ele tinha capacidade para isso. Então, a gente precisa entender que capacidade é algo que a gente tem que estar o tempo inteiro desenvolvendo. Então, um livro é exatamente nesse sentido, desafiando você a maximizar a sua vida, vencer os desafios, vencer as mudanças, né? Sempre vão haver fases difíceis. Sim. E são as experiências que nos fazem evoluir, né? Que seríamos nós sem as experiências? Como que nós vamos aprender nessa vida sem experienciar certas coisas? E é nessa história de cair e levantar que a gente vai aprendendo, né? Quando a gente nasce, né? Para aprender a andar, a gente tem que cair muito, né? Até a gente aprender a andar. Então é isso, as experiências, é isso na nossa vida, né? É a evolução, é assim que a gente aprende. E já assim, para a gente partir para o próximo bloco, por causa do horário, né?
Eu quero te fazer uma pergunta aqui. A gente está falando muito nessa questão e, claro, a gente envolve a religião e tudo mais, né? Hoje, assim, qual a maior diferença para você entre ter fé e ser religioso? Nem todo religioso tem fé. Ele criou um hábito da religião. Ele criou rotinas, ele criou rituais, ele criou padrões. E muitas vezes, no momento em que ele precisa realmente enfrentar o desafio, esses hábitos, essas rotinas, esse padrão já não sustenta ele, porque o que sustenta na hora do desafio realmente é a fé. A fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção dos fatos que a gente não vê. Eu tenho convicção, mesmo que eu não veja ainda materializado, mesmo que ainda não tenha acontecido, eu tenho fé, eu acredito nisso. Quem caminha só pelo hábito, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo. Mas se você faz isso por um ritual e não por um relacionamento com Deus, a fé fica abalada. Porque o que nos sustenta realmente é o relacionamento com Deus. A fé, a convicção de que Deus cuida de você, de que você é filha de Deus, sabe? A convicção do que você aprendeu aqui na palavra, sabe? Às vezes eu enfrento desafios e eu disse assim, mas qual o pai que lhe pedindo filho o pão vai lhe dar pedra? E eu sei que ele é meu pai. E ele se importa com cada detalhe, né? Eu lembro que uma vez eu precisava, a gente estava fazendo uma mudança para cá, para Portugal, e meu esposo veio na frente com o nosso filho mais velho, e eu estava no Brasil, e ele organizando aqui as coisas, e ele me mandava foto dos imóveis, dos carros, né? Que era para criar estrutura para a gente poder vir. E aí ele me mandava algumas fotos e assim, eu disse, não, mas não é possível, eu não vou conseguir viver num lugar assim. Deus está preparando uma coisa melhor, eu tinha convicção. E aí eu me lembrei de um texto que dizia assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. E aí eu comecei a orar, Senhor, tu sabes que a minha jornada no Brasil, eu passava muito tempo dentro do carro, a gente morava em São Paulo. Então São Paulo, qualquer deslocamento é muito difícil. E eu disse assim, eu preciso de um carro com Bluetooth, porque eu estou sempre dirigindo, estou sempre com criança, estou sempre com coisa para resolver. E aí eu comecei a orar especificamente, Senhor, eu quero um carro com Bluetooth. E eu comecei a ser específica, porque o texto dizia, pedis e não recebeis porque pedis mal. E a gente, mas Deus, eu vou ocupar Deus com isso. Gente, a gente não ocupa Deus com isso, Ele já se importa, Ele sabe o que está no nosso coração, Ele sabe aquilo que é importante para a gente. E aí eu comecei a colocar isso diante de Deus. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, a gente foi andar no carro, a gente chegou, o primeiro dia que a gente foi passear, né? A gente chegou, o primeiro dia a gente chega exausto, a gente vai dormir. No dia que a gente foi passear, né, com a família toda no carro, e aí a gente voltando no pôr do sol, né? E a gente adorando, cantando louvores no carro, a família toda, a gente canta muito juntos, né? Nós somos uma família bem musical em casa, meu esposo ensinou todos os nossos filhos um instrumento, eu não toco nada, sou a única que não toco nada em casa, só canto. Mas todos eles tocam alguma coisa, a gente cantando no carro, todo mundo junto, no pôr do sol. Para mim o pôr do sol é algo muito significativo, fala muito comigo, porque biblicamente era o momento que Deus se encontrava com Adão e Eva no jardim, então a gente vinha retornando para casa, naquele pôr do sol, cantando, e eu senti a presença de Deus muito forte ali. E eu me lembrei da oração e Deus me fez o meu olhar voltar exatamente para o painel do carro e estava escrito assim no painel, Bluetooth. Porque o carro tinha Bluetooth, e eu me lembrei que eu tinha orado, e eu disse, Senhor, eu quero um carro que tenha Bluetooth, e fui falando várias características, eu quero um carro de 7 lugares, porque minha mãe vinha para morar, e nós já somos 5, eu, meu esposo e 3 filhos, com mais a minha mãe 6, né? Eu disse, preciso de um carro de 7 lugares e tal. E aí, naquele momento, eu me lembrei da oração. Isso é fé. A fé, ela é viva, ela tem ação, ela traz resultado, né? O religioso, ele só vive ritos, né? De padrões, de cobrança. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não... E às vezes isso se torna uma âncora pesada para se caminhar, né? Algo muito difícil, que não é natural. Então a mudança que Deus foi fazendo em mim não foi porque a religião dizia você não pode fazer isso ou aquilo. Foi o Espírito Santo que foi dizendo dentro de mim, esse comportamento não está legal. E aí ele foi trabalhando isso em mim, eu fui mudando isso. Fui mudando meu comportamento, minha forma de falar, né? Eu era aquela pessoa que falava e dizia assim, não, porque eu sou sincera. Me saía destruindo a alma de todo mundo com a desculpa da sinceridade, né? E eu percebi que era um padrão mental
tinha que ser mudado, que não agradava a Deus, que não representava quem realmente eu era, que eu tinha condições de vencer essa debilidade, né, do meu caráter, da minha característica. E eu acho que essa é a jornada, a diferença. O religioso, ele foca em rituais, padrões, rotinas, cobranças, mas quem vive por fé mesmo, vive um relacionamento com Deus, sabe? Não se importa de se relacionar com alguém que pensa diferente, com alguém que tem um estilo de vida diferente, e influenciar aquela pessoa, mas assim, não exigir que aquela pessoa, agora você está na minha igreja, você tem que ser assim, 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 você tem que entrar dentro dessa caixinha aqui. Não, ela vai entender que é Deus que vai fazer aquela obra. O religioso, ele não consegue se relacionar. A pessoa tem que estar dentro da caixinha dele, tem que pensar como ele, né? E essa era a realidade do tempo de Jesus. Foi por isso que os religiosos mesmo foram aqueles que foram os que crucificaram a Jesus. Eles tinham que ter sido os escribas, os fariseus daquela época, tinham que ter sido aquelas pessoas que ajudavam o ministério de Jesus a acontecer, porque eles eram como se fossem os pastores da época, eles eram como se fossem os missionários da época, né? Só que Jesus não se encaixava no padrão, na caixinha, né, no compartimento deles. Isso é religiosidade. A religiosidade, a Bíblia diz que a letra por si só, ela mata. Quem traz vida é o Espírito. Sim, né? Porque o que nos une não são as semelhanças, mas é o amor, né? Porque cada um tem sua religião, cada um professa sua fé de uma forma, mas o amor, ele conecta todo mundo. Isso não impede que... Né, e o amor, ele não tem condições. Segundo o amor que Deus nos ensina, ele é incondicional. Exatamente isso. Né? Ele não impõe que você pense como eu, ele não impõe que você haja como eu ajo, ele não impõe isso, né? Ele impõe que eu te ame. E é isso, eu vou te amar como quem você é, do jeito que você tá. É assim que Deus nos recebe, Ele nos ama. Ele não espera que a gente esteja perfeito, não. Quando a fulana estiver perfeita, ela tiver um bom caráter, um bom posicionamento, bom, aí eu vou me relacionar com ela. Não, ele quer se relacionar. Ele procura, né, as pessoas que estão mais quebradas, mais dilaceradas, para se relacionar exatamente porque ele ama, ele se importa. Exatamente. E são essas pessoas que mais precisam. Né? É o amor, né? Nós falamos muito sobre espírito, alma, individualidade da alma, que isso me trouxe uma curiosidade, né? Dentro da tua fé, como que fica, né? No que você acredita na individualidade da alma após a morte? Existem várias teorias. Antes da gente falar, né, sobre a alma, a gente precisa contextualizar a alma. Né? A ciência vê a alma de uma forma, para a filosofia é de outra forma, né? E segundo os textos sagrados, a teologia vê de outra forma. Né? A ciência sempre vai buscar aquilo que é observável, aquilo que é mensurável. Sim. Já se avançou muito, como a gente falou, através da neurociência, né? A contextualização de alma. Né? Para a filosofia, a alma é a consciência, a identidade da pessoa. Né? Na teologia, né, a alma é a sede das emoções. Né? E nesse contexto, como que a gente pode dizer se existe, dentro da palavra de Deus, uma contextualização da individualidade, né, da alma, né, no pós-morte? Aí tem um texto, né, que está na Bíblia. Eu acho que esse texto, para nós, ele é o que fundamenta realmente isso. Né? Um texto que está na Bíblia, que diz assim, deixa eu só abrir aqui, que é uma parábola, né? E essa parábola diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, algumas versões dizem o inferno, né? Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro só recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar
passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu então: eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés, os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Né? Então esse texto é um texto-chave para minha convicção, né, com relação à vida pós-morte. Eu acredito sim na vida eterna, mas eu acredito que Jesus é o único caminho, a verdade é a vida que leva ao Pai. Então, a escolha, a forma como a gente decide viver em vida vai influenciar realmente como nós vamos passar a vida eterna. Isso é fato, né? Naquilo que eu acredito, naquilo que está dentro da palavra de Deus, né? A forma como eu escolho viver. E esse texto deixa isso muito claro, né? O rico, ele escolheu viver dissolutamente segundo as suas riquezas, ele não teve a bondade de ajudar ali o necessitado, mesmo estando na porta da sua casa, diante dos seus olhos. Mas ele diz, quando ele está lá, que os irmãos dele tinham a oportunidade de pensar diferente, se alguém fosse lá e falasse. Ou seja, o resultado dos irmãos dele poderia não ser o mesmo que ele teve se ele tivesse tido uma vida diferente. Né? Então, óbvio que as nossas escolhas fazem toda a diferença, né? E eu entendo que Jesus é esse caminho que me leva à salvação, que me leva ao Pai. E quanto à individualidade, eu acredito na individualidade, porque o texto ele é muito claro e aqui mostra que existe identidade, preserva-se a identidade dele, de que ele era um homem rico, né? Preserva-se a consciência dele, porque ele lembra-se dos seus irmãos, né? Ele se lembra dos seus irmãos. Então há uma identidade, há a consciência, a memória, há registro. E isso fica na sede da alma, certo? Então existe sim a individualidade. A ciência, apesar dos estudos dos EQMs, né, das experiências de quase morte, eles reconhecem que a consciência ela consegue resistir mesmo em situações muito complicadas. Isso eles já reconhecem isso, mas eles reconhecerem que realmente, né, ainda não foi comprovado, então a ciência não reconhece. A ciência trabalha o quê? Ela trabalha, hoje a neurociência, ela trabalha a emoção, ela trabalha o luto, ela trabalha a cognição, né, e as emoções relacionadas às EQMs, as experiências de quase morte. Né? Ou pessoas que estão passando por processo de luto. Então ela reconhece sim a emoção, a cognição, né? Aquilo que é mensurável, que é comprovável. Mas biblicamente a gente tem essa contextualização que comprova que existe sim essa relação, né? da memória, da identidade, né? Mesmo no pós-morte. Né? Eu tenho as minhas convicções, nem tudo é comprovado, mas a fé é a certeza daquilo que eu espero, né? A convicção daquilo que eu ainda não vejo. Eu ainda não morri, eu não posso dizer, nós ainda não morremos. A gente não pode ter convicção de dizer. A morte não é algo natural para nós, né? Segundo a forma como fomos criados. Exato. A morte foi uma consequência, a morte é uma consequência, né? Não fomos criados para morrer, a morte se tornou uma consequência. Então é algo que é difícil para nós processarmos. A minha expectativa, se a Bíblia diz que não vai ter choro, que não vai se dar em casamento, eu sei que vão ter algumas limitações. A gente não vai ter registros negativos de memórias que trazem dor, sofrimento, eu acredito nisso. Mas eu acredito que eu vou me lembrar de pessoas que eu amo. Sabe? Então, assim, são convicções particulares, eu não posso dizer. A Bíblia não abrange todo esse contexto. Tem muita coisa que ainda fica, né, por ser interpretado individualmente. A minha interpretação, eu quero poder chegar no céu e dizer assim, Senhor, eu queria ver o filme de como foi que o Mar Vermelho se abriu, sabe? Eu quero viver essa experiência. Eu quero poder rever pessoas que eu amo, sabe? Chegar no céu e sentar assim. Eu gosto muito de cinema. Cinema, eu gosto, é um ambiente que eu gosto, que eu relaxo. Eu disse assim, eu acho que se o céu, né? Eu imagino no céu, eu sentada lá e vendo de cadeira, assim, na primeira fileira, o que aconteceu de contextos bíblicos que, assim, que marcam muito a minha vida, que me ensinam muito. Pessoas que são importantes para mim, que eu sei que eu vou poder dizer assim, me surpreender. Uau, fulano tá aqui no céu, né? Que legal, e poder viver isso. Mas eu acredito que memórias que trazem dor, que trazem sofrimento, eu acho que nós não vamos ter, porque o texto, ele narra muito a vivência do rico,
que está no inferno, não narra a experiência de Lázaro que está no céu. Ele narra bem o que nós carregamos, é o que nós fazemos aqui, né? O que a nossa nós vamos para onde a nossa consciência nos leva, né? Se você fez o bem, se você viveu dentro do bem, ali dentro do amor, consequentemente é isso que você vai carregar com você. Agora, se você viveu uma vida aqui que você não pensou em ninguém, você fez tudo simplesmente voltado somente para você, se você não teve um olhar de amor com o próximo e você fez coisas menos boas, é o que você vai carregar na sua consciência, né? E dito tudo isso aqui, você teria alguma mensagem, poderia deixar alguma mensagem para quem acredita que a vida acaba aqui e quais as nossas responsabilidades sobre nossa vida nesse mundo, das nossas ações? Eu acho que é muito perigoso a gente pensar que a vida acaba só aqui, porque é muito limitado. E se todos nós tivéssemos essa convicção de que a vida acaba aqui, eu acho que nós seríamos muito mais inconsequentes nos nossos comportamentos, no que a gente faz, no que a gente gera, sabe? Eu acho que seria muito pequeno pensar que a vida acaba aqui. E a Bíblia nos deixa claro isso, a experiência com Deus nos deixa claro isso, né? Que o que eu posso viver na Terra, eu posso viver o quê? 100 anos é viver muito? Mas eu posso gerar uma eternidade com o que eu faço aqui. A forma como eu me comporto, as escolhas que eu tenho, como eu ajudo as pessoas, como eu sirvo as pessoas, como eu amo, como, sabe, eu trago as boas notícias da palavra de Deus, como eu posso, a partir da minha carreira, a partir da minha profissão, poder, de alguma forma, fazer a diferença na vida das pessoas, que eu acho que a nossa missão maior é fazermos a diferença na vida de alguém, é influenciarmos a vida de alguém, não só sermos influenciados, né? E isso gera um fruto, gera um resultado. Que eu vou colher em vida, muitos eu vou. Tá, mas e o que eu não colher em vida? Então se perde. Eu acredito realmente que o meu grande ganho está na vida eterna. Eu acho que isso faz muito mais sentido. Exatamente. Sabe? De eu saber que, ainda que as pessoas não vejam, Deus está vendo. E eu vou receber isso quando eu estiver vivendo em espírito, na presença do meu Pai, adorando ali, em espírito e em verdade, gozando dessa retribuição na vida interna. Porque Jesus disse isso. Eu vou para vos preparar lugar. Então o céu é um lugar. O céu ele existe, ele é uma ambiência, né? Eu vou para vos preparar lugar no céu. Então eu acredito nisso, né? Eu acredito que o meu caminho para chegar nesse lugar no céu é Jesus. Então eu coloco Jesus como prioridade na minha vida, nas minhas escolhas, na minha fala, no meu comportamento, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento com a minha família, nas minhas escolhas, ele é a prioridade, porque se ele é o caminho, então ele sabe qual é o melhor caminho. Muito bom, muito bom. E já estamos chegando aqui ao final das nossas gravações. E eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite de vir aqui partilhar essas informações, as tuas vivências, não somente aqui na vida, nas tuas experiências, mas dentro da doutrina batista. E te agradecer mais ainda por nos lembrar que a fé, ela não é algo que se acredita, né? Ela é uma coisa que se vive. A gente precisa viver a fé e isso é que é muito importante. E com isso eu te agradeço muito por essa partilha, por todas essas informações que nos levam a ter muitas reflexões no dia de hoje. Eu agradeço, espero que o que foi falado aqui por nós, né, possa de alguma forma alcançar você, inspirar seu coração, te fortalecer. Não sei que momento que você está vivendo hoje, mas eu acredito que pela fé você pode transpor, mesmo que seja um vale de sombra de morte, mesmo que seja um momento muito difícil, ou talvez você esteja vivendo um momento muito bom. Eu acredito que esse momento ainda pode ser ainda melhor, né? Que tudo aquilo que foi falado aqui de alguma forma possa inspirar você, possa fortalecer você, possa trazer uma resposta para algo que você esteja buscando. Deus abençoe você. Meus queridos amigos, queremos dizer que estamos chegando ao fim da primeira temporada do Universos Paralelos. E o nosso próximo episódio, na próxima semana, será o último dessa temporada. E nós teremos como tema o limite do trabalho. E aproveitando, eu quero convidar a todos para seguir o nosso canal, para subscrever, ativar os seus sininhos para receber as notificações dos novos episódios e também compartilhar conosco aqui as suas dúvidas, trazer as suas vivências, as suas experiências, os seus conhecimentos dentro da doutrina, da religião que você segue.
E já para deixar você refletindo sobre o assunto do nosso próximo episódio, eu quero deixar a seguinte reflexão. Será que é possível perder a nossa própria individualidade vivendo apenas para produzir? E com isso queremos dizer que com todo o amor que Deus e Jesus nos legou e a confiança que nos foi depositada à luz do Espiritismo sobre uma nova perspectiva, queremos convidar a todos para embarcar nessa grande nave chamada Universos Paralelos. Obrigada, Quanto foi tempo? ótimo, amei. Olha, vai dar, eu acredito que em torno de 1h15. De gravação, né? É, então quase. Quase entre E eu vou tudo, correr. Né? Ai, eu tô presa aqui, calma aí, deixa eu soltar. Universos paralelos, onde as almas se encontram